Olá, turma do quinto ano, bom dia. Hoje nós vamos estar vendo mais uma aula, de história, é isso? E aí, realizaram as tarefas direitinho? Enviaram para a tia Dejane? Na atividade de hoje, nós vamos estar nas atividades, aliás, de hoje, nós vamos estar trabalhando mãos à obra, tá? E vamos estar ainda fazendo uma revisão dos conteúdos já trabalhados no decorrer dessa primeira unidade, beleza? Olha só, gente, semana passada nós trabalhamos, argumentamos, estudamos sobre a vida do índio, a vida política, a religião, as músicas, o trabalho, as influências do índio na nossa cultura, na cultura brasileira. E hoje nós vamos estar trabalhando mãos à obra, tá? No nosso livro, página 37, tem aí mãos à obra, leia o texto. No livro de vocês tem o texto, aí a gente vai estar lendo, para que vocês venham estar realizando as atividades a seguir. Olha só, ao chegar às terras que hoje formam o Brasil, em 1500, os conquistadores portugueses fizeram os primeiros contatos com os povos indígenas que habitavam no litoral, do nosso país. Onde é que fica o litoral do nosso país? Aí no livro de vocês, olha, tem um mapa que eu acho que a Ticida já mostrou, mas eu vou estar mostrando novamente. Essa parte aqui do nosso mapa é o que? Onde fica o litoral, as margens do Oceano Atlântico, onde nós vemos aqui que vivia vários grupos indígenas, Tupi-Guarani, e os portugueses tiveram maior contato com eles, Eles vinham nas suas navegações de navio e chegavam até esses locais do nosso país. E aí eles tinham contato com esses grupos indígenas, tá? Vamos lá. Nessa época, segundo os pesquisadores, haviam milhões de indígenas espalhados pelo território que hoje corresponde ao Brasil. Havia vários povos indígenas no Brasil e cada um dividia-se em várias aldeias, com costumes, língua e hábitos muito diferentes dos outros. O primeiro contato dos portugueses foi com o grupo Tupi-Guarani, que habitava no litoral. A esse grupo pertencia os Tamonho, os Tupinambá, os Carijó, os Tupiniquim e etc. Os povos indígenas que não faziam parte desse grupo Tupi-Guarani foram chamados por este de Tapuia. Entre os Tapuia estavam os Iamoré, os Goitacás, os Charruia, entre outros. Muitos desses grupos eram rivais e guerreavam entre si. Então, esse outro grupo, o grupo do Tapuia, eles eram rivais e guerreavam, Não pertencia ao grupo do Tupi-Guarani, Certo, crianças? Vamos lá. Agora, vocês vão estar realizando uma pesquisa, Vão pesquisar em livros, revistas, na internet, e vão registrar no caderno, tá? As informações solicitadas na letra A e na letra B. Na letra A diz assim, olha: como viviam os povos indígenas do grupo Tupi-Guarani na época da chegada dos portugueses, em que ano? 1500. Registre como eram compostas as aldeias, como era feita a divisão do trabalho, como os indígenas se organizavam politicamente,
do que viviam, quais as suas crenças, como eram os rituais e as festas, entre outras informações. Letra B, vocês vão estar, pesquise qual é a população indígena atual no Brasil, procure procure também informações sobre quem são os povos indígenas da atualidade, onde vivem, o que fazem, do que vivem, se mantêm seus costumes, crenças e tradições. Vocês vão estar lendo, né, sobre isso, vão estar fazendo a pesquisa sobre isso, certo, crianças? Nós sabemos que na internet há várias informações, né, sobre os grupos que viveram e vivem no nosso país, viu? No Brasil. E também dados dessa população indígena, né? Também tem os dados. Quem é que coletam esses dados? Será que esses dados são específicos? Os dados dos indígenas, dos índios são específicos? Em crianças, o que vocês acham? Quem é que faz essa pesquisa para saber a quantidade de índio que tem em nosso país? Será que esses dados são específicos? Não, os dados não são específicos, até porque tem índio lá na região amazônica que eles vivem isolados, não é assim? Eles vivem isolados, então os dados não são específicos para os indígenas atualmente, certo? E quem é que faz que faz essa pesquisa, que traz essas informações? Olha só, o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia, é quem faz essa coleta de dados. Tem essa estatística, né, que existe. Segundo o IBGE, existe cerca de 450 mil a 700 mil índios em nosso país, certo? Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia, o IBGE. E há outras entidades também que pesquisam dados sobre os índios. Quem são elas? A FUNAI. Vocês lembram que a Cidinha falou ano passado sobre a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, e a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASCA, certo? Então, são essas aí, entidades que estão aí ajudando o índio, certo? Agora vamos para a página 38. Na página 38 vamos rever os conteúdos que vocês estudaram desde o início do ano, tá? A gente está fazendo uma revisão. Primeiro, para falar de um fato histórico, os historiadores procuraram situar-se no tempo e usam medidas como o dia, o mês, o ano, entre outros. O que cada medida a seguir significa? Letra A, década significa o quê? Um século significa o quê? Letra C, milênio significa o quê? Retoma lá a aula sobre esse conteúdo. Se esqueceu, dá uma lidinha para estar respondendo. Segundo, para saber a que século pertence um ano, terminado em 2 zeros, o que devemos fazer? Dê um exemplo. Então, vocês vão estar aí dando um exemplo. Se esqueceu, volta lá na aula, tá explicando lá bem direitinho. Terceiro, para sabermos a que século pertence um ano que não termina em 2 zeros, o que devemos fazer? Tá lá também. Qualquer coisa, volta lá. Cita um exemplo, certo? Você está dando exemplo. Quarto, em que ano começam e terminam os séculos abaixo? Observe os exemplos e complete a tabela. Vão estar observando e completando a tabela a seguir. Quinto, escreva como acredita-se que viviam os primeiros grupos humanos que povoaram as terras que hoje são o Brasil. Então, vamos estar aí
anotando essa resposta, tá? Escreva como acredita-se que viviam os primeiros grupos humanos que povoaram as terras que hoje formam o Brasil, tá? Sexto, quais eram os continentes ou parte de continente conhecido pelos europeus na Europa na época das grandes navegações? Os grupos europeus na época das grandes navegações. Quais eram esses continentes? Então, vou estar citando, ou parte deles, tá? Eles eram conhecidos como, cita aí o nome deles. Sétimo, como os povos indígenas dividiam o trabalho na aldeia. Tem lá na aula, que sim, falou a semana passada. Oitavo, a organização política dos povos indígenas. O respeito aos mais velhos sempre foi passado de geração em geração. Você acha que isso acontece na sociedade em que vivemos? Por quê? Certo? O respeito para com os mais velhos, eles eram uma cultura indígena, né? Os índios, eles se preocupavam em estar respeitando os mais velhos. Então, hoje, na nossa sociedade, isso ainda acontece? Coloca-se sim e justifica, tá? Você se lembra de ter consumido esta semana algum alimento ou bebida de origem indígena?